que você está pensando quando você chega aqui e se depara com esse título desse nosso vídeo de hoje? Qual é a sua primeira impressão? Qual é a sua primeira reflexão? Por que é que a gente trouxe esse assunto para conversar? Será que o seu QI está matando o seu sucesso? Pensa que você pode ser aquela pessoa extremamente racional, mestre da lógica, aquela pessoa que analisa os dados, antecipa os cenários, faz planilha de tudo, explica todas as crises ou todas as situações com os melhores argumentos, mas na hora de lidar com as suas próprias emoções, com a sua própria saúde mental, parece que está faltando uma peça, parece que não encaixa. Principalmente porque, se a gente pensar, a sua inteligência é a sua maior arma. Estamos falando de pessoas estritamente ou objetivamente racionais. E aí, quando a gente está falando de inteligência, às vezes a inteligência pode ser a sua maior armadilha. Por quê? Porque quando a gente é extremamente inteligente, a gente quer usar o nosso raciocínio para fugir daquilo que a gente sente. E mais, a gente nem quer se permitir sentir absolutamente nada. Esse é o nosso mundo racional. E a razão, na escala da consciência do Hawkins, ela é uma consciência elevada. Só que a gente não é só razão. E o erro do Descartes já foi comprovado há anos pelo Antônio Damasio. Porque a razão não consegue caminhar muito tempo longe da emoção. E hoje a gente vai falar exatamente desse ponto, sobre como o excesso da intelectualização da inteligência pode criar pessoas extremamente direcionadas, posicionadas, assertivas, coesas, mas emocionalmente frágeis e debilitadas. Porque nesse cenário de racionalidade, muitas vezes a pessoa pede pela lógica, mas não pede por si. Eu vou explicar. Quando a gente é extremamente inteligente, a nossa mente, ela nunca se permite desligar. Meu querido Freud chama isso de intelectualização, quase que não saiu a palavra aquela hora, né? É o mecanismo de defesa que a gente cria automaticamente para transformar uma dor emocional num problema teórico. Muitas e muitas vezes, a gente foi, na infância, aquela criança que ouvia assim: para de drama, para de choro, homem não faz isso, você já está grande para fazer aquilo, você já é muito moça para pensar desse jeito, para de drama, para de birra. Na grande maioria das vezes, nós fomos essas crianças que ouvimos isso dos nossos lugares ali. E aí, quando você se torna um gestor, um diretor, uma pessoa que trabalha no profissional, aí na equipe, gerenciando pessoas, você observa o cenário, o mercado que está em crise, você faz uma planilha, usa a IA para assimilar a maior série de dados possíveis, mas você deixa de olhar para o óbvio, você deixa de olhar para o medo da sua equipe. Você quer usar termos técnicos para explicar a ansiedade. E se você está inscrito no nosso canal há mais tempo, vai lembrar que antes eu colocava ali no descritivo do canal a questão da inteligência emocional. Só que esse conceito já caiu por terra, porque as emoções elas não são inteligentes. Então você não vai conseguir comprovar por A mais B
Por que que a ansiedade bateu no time? Mas você vai ter que ser o observador e você vai ter que ser a pessoa que entende das dinâmicas emocionais de outras pessoas. A partir do momento em que você olha para a sua própria dinâmica emocional. Porque sem passar pelo processo, você não consegue identificar isso. Quando você entra nessa racionalização de tudo, nosso querido Augusto Cury diz que você criou um sequestro da inteligência. Por quê? Porque você pensa tanto, estuda tanto, analisa tanto, que não sobra espaço nem para a sua intuição, nem para o teu sentimento. E aí você virou uma cabeça numa bandeja, passando pelos lugares. Já parou para perceber isso? Já se deu conta disso? Trazendo para o ambiente da neurociência, né? Trazendo para o seu ambiente da inteligência, da comprovação científica, porque aí eu falo a sua língua mais de perto. Você entra num loop do seu córtex pré-frontal. Esse excesso de análise que você põe aí nas coisas gasta glicose e oxigênio de forma ineficiente. E aí você passa por uma paralisia por análise. Porque por mais que você estude, por mais que você analise, por mais que você casse informações, nada explica. Por que que aquele medo aconteceu ali naquele momento? Qual foi a fragilidade emocional das pessoas? O que que veio do mercado, evidentemente, para te levar para esse lugar de fragilidade, seja no alcance das metas, seja no aumento das vendas, seja lá onde é que você atue no seu mercado profissional. Não sei em que área você está. Aqui a gente fala para diversas pessoas em diversos públicos. Voltando ao David Hawkins, na escala emocional, a razão ela é um nível alto, porque você passa da coragem. Você sai ali dos 250, 300 e você chega nos 400, ok? Mas ela tem um teto. E esse teto faz de você uma pessoa robótica, uma pessoa dessensibilizada. O mundo corporativo não gosta de mimimi, eu não posso ser uma pessoa sensibilizada. Eu não estou falando para você se tornar uma vítima das circunstâncias. Eu estou falando para você usar a tua melhor arma, que está desconectada de você faz tempo. Por quê? Porque a inteligência sem empatia acaba virando uma crueldade organizada. Então, olhar para o outro, reconhecer a fragilidade do outro, reconhecer o direcionamento do outro, mas, principalmente, reconhecer a tua própria fragilidade, a tua própria vulnerabilidade, se fazem fundamentais nesse processo. A gente já falou aqui diversas vezes a questão da vulnerabilidade. E você se tornar essa pessoa que entende a própria vulnerabilidade vai fazer você melhorar a tua racionalidade. Você sobe no seu teto porque você soma um ingrediente. Você não diminui nada, você só acrescenta. E você passa a ter uma visão além do alcance. Porque aí você soma inteligência, razão e emoção. Você se torna um super-humano na realidade. E você torna capaz de entregar o seu melhor para as outras pessoas. Porque as pessoas percebem ali que você vê a realidade dos fatos de todos os ângulos possíveis. E não só do ângulo racional, não só do ângulo concreto, não só daquilo que você pode provar. Você deixa de ser São Tomé na realidade. E você passa a ser uma pessoa muito mais integrada e concisa e verdadeira. E isso não tem preço.
definitivamente. E quando a gente está falando de liderança, a gente está falando de deixar sucessores no seu lugar. Você está criando sucessores. Atrás de você vem pessoas que, quando você estiver indo para um lugar melhor, quando você estiver indo para um lugar superior, elas são capazes de fazer o que você faz e às vezes até melhor do que você, porque você abre mão. Faz sentido? Porque a liderança não é sobre ter razão, é sobre ter ressonância. Comece a fazer perguntas nesse sentido para as pessoas. Comece a se interessar pelo que elas estão sentindo em relação ao projeto que vocês estão desenvolvendo, ao cliente que vocês estão trabalhando, às pessoas que vocês estão se relacionando hoje. E aprenda a suportar o desconforto da resposta emocional que a pessoa vai te dar. Porque muitas vezes a inteligência vai levar a gente para um lugar solitário. E nós somos humanos, não fomos criados para sermos solitários. O mecanismo corporativo hoje nos exige essa capacidade de autoobservação, de observação e de entendimento. E entendimento de que as emoções, elas não são nossas inimigas no ambiente profissional. E elas não existem para te derrubar ou para te sensibilizar. Elas existem para serem entendidas. Elas existem para que a gente coloque o nosso mundo em ordem. Desde que a gente assuma essa autorresponsabilidade de sermos os protagonistas da nossa vida, como diria meu querido professor e mestre Augusto Cury. Não adianta de nada você ser a pessoa mais inteligente da face da Terra e perder o que você tem de melhor, que é a sua humanidade. Se faz sentido para você as nossas reflexões aqui, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, faz essa nossa comunidade crescer. E se você quer ter mais disso, mas de uma maneira bem mais eficiente, dinâmica e florescente na sua vida, se inscreva na nossa mentoria 3, ou marque uma sessão de diagnóstico comigo, ou faça os seus mapas de autoconhecimento integrado. São as ferramentas que eu utilizo hoje para levar não só o meu conhecimento, mas a minha experiência, para que mais e mais pessoas tenham segurança nas suas vidas profissionais. Segurança principalmente emocional. E saiam das posições de vítimas ou de salvadoras ou de quem quer que elas estejam ali vestindo as suas máscaras. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo.